queridos, paz do Senhor Jesus. Amém. Você que trouxe um exemplar da sua Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16. Eu quero de antemão externar a minha gratidão à vida do pastor João Melo. Obrigado pelo convite, pela confiança, ao meu amigo presbítero Wesley, também aos demais obreiros, e também à vida do pastor, presidente desse campo. Que Deus continue dando graça ao ministério que Deus lhe tem confiado. Eu não faço por costume, mas nesta noite o Espírito Santo tocou em meu coração e eu quero dar um tema a esta mensagem. O tema é o seguinte: amanhã é tarde demais. Quantos não partiram desta vida dizendo: amanhã eu faço a obra, amanhã eu volto para Jesus, amanhã eu começo a fazer missão, amanhã eu vou para a escola dominical, e nunca fizeram, e partiram desta vida sem ter a oportunidade. Então amanhã pode ser tarde. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, se podemos ler, por gentileza, digam amém. Amém. Versículo 27 em diante está escrito assim: e disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, eles se arrependeriam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Podem tomar assento? Mantenha a sua Bíblia aberta. Queridos, nós conhecemos este texto, Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, como uma parábola. Mas este texto não é uma parábola. Não é uma parábola porque nenhuma parábola que Jesus pregou é personalizada. Ou seja, Jesus nunca deu nome aos personagens de suas parábolas. Jesus usou mais de 30 parábolas, e em nenhuma delas ele deu nome aos personagens de suas parábolas. Parábola é uma palavra grega chamada parabolé, que tem o significado de atirar ao lado, comparação, colocar ao lado. Observe que todas as vezes que Jesus contou uma parábola, ele começava dizendo, por exemplo, um certo homem tinha 2 filhos. Noutra feita ele começa dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido. No capítulo 8, versículo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas, ele diz que um semeador saiu a semear. Ele nunca deu nome aos personagens de suas parábolas. Porém, neste texto, do versículo 19 ao 31, apesar de em sua Bíblia estar escrito uma pequena epígrafe dizendo ser uma parábola, lembre-se que antes da Bíblia ser dividida em versículos e capítulos, pelo clérigo inglês Stephen Langton, no século XIII, no ano de 1227, não havia essas divisões entre versículos e capítulos. Por isso esse texto não é uma parábola, porque nesse texto Jesus fala sobre alguns personagens. Jesus fala sobre Abraão, Jesus fala de Moisés, Jesus fala dos profetas, Jesus fala do mundo dos mortos, o Hades. Se eu perguntar para a igreja, com certeza eu ouvirei um enfático não. Abraão é uma parábola? Evidentemente que não. Os profetas são uma parábola? Obviamente que não. O mundo dos mortos é uma parábola? Não. Presbítero Mateus, se esse texto não é uma parábola, o que é esse texto? Esse texto é a narração crítica de um fato. É um testemunho que Jesus dá.
E ele começa dizendo assim no versículo 19: ora, havia um homem rico, e ele vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Quando Jesus faz alusão à vida deste homem, a história dá o nome dele de Nénives. Era um homem rico que possuía tudo que nessa vida qualquer mortal deseja. Mas Jesus disse que ele se vestia de púrpura. Nos dias de Jesus, a púrpura era considerada divina, era considerada real, era considerada imperial. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz que ele se vestia de púrpura, Jesus diz que este homem também se vestia de linho finíssimo. A palavra linho finíssimo nos tempos de Jesus era chamada de leucon cataron, que significa justiça, pureza e santidade. Isso significa que esse homem era um homem religioso. Ele era um homem religioso, só que ele não tinha nenhum tipo de compromisso espiritual nem moral com Deus. Porque ao mesmo tempo que Jesus diz que ele se vestia de linho finíssimo, Jesus disse que ele levava uma vida regalada e esplendidamente. A vida dele era promíscua, sem nenhum tipo de compromisso com Deus. Era aquele tipo de gente que vem para o culto no domingo, mas a partir da segunda leva uma vida pregressa, distante de Deus. Como se o pastor não vê, então para ele está tudo bem. Mas com Deus não é assim. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 16, versículo 7, Deus não vê como vê o homem. O homem vê somente o que está diante dos olhos, mas o Senhor contempla o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22, Deus conhece o profundo, o escondido e o que há em trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e contemplando quem é bom. Hebreus 4,13, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Pastor não viu, esposo não viu, mulher não viu, mas Jesus viu. Aleluia. Só que Jesus disse no versículo 20 que também havia um certo homem, um mendigo, por nome de Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem rico, e ele desejava saciar-se com as migalhas que caíam da mesa do homem rico, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. De forma aplicativa aos cristãos no tempo em que permeia essa terra, as chagas de Lázaro representam os sofrimentos, as marcas de nossa caminhada aqui na terra. Jesus disse que ele desejava saciar-se das migalhas que caíam da mesa desse homem rico. Todos aqui sabemos que qualquer riqueza deste mundo para Deus é como migalhas. Por isso que Jesus disse em Mateus capítulo 6, no versículo 19, 20 e 21, não ajunteis para vós tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, aonde o ladrão mina e rouba, mas ajuntais tesouros no céu, aonde a traça e a ferrugem não consomem, onde o ladrão não mina e nem rouba, pois aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Só que Lázaro desejava ardentemente das migalhas que caíam da mesa desse rico, e os cães vinham lamber-lhes as chagas. Isso aqui de forma aplicativa seria as calúnias, as difamações, as perseguições que os cristãos são vítimas durante as suas peregrinações aqui na terra. Só que Jesus diz no versículo 22 que aconteceu que o mendigo morreu. Provavelmente os dois morreram na mesma época. O rico e o mendigo morreram na mesma época. Só que quando o mendigo morreu, Jesus disse que um cortejo o levou para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Por causa da esperança de Abraão. E quando o mendigo morria, quando um mendigo como este morria nos tempos de Jesus, era muito comum encontrar os corpos debaixo das marquises da cidade. E quando as autoridades não encontravam um parente para dar um sepultamento adequado, não poucas vezes a história registra que o
corpo desses indivíduos era queimado juntamente com o lixo da cidade. Então era tratado como nada. Mas como um homem rico, quando um homem rico como este falecia, as autoridades saíam por todas as cidades adjacentes, informando que um homem rico, uma autoridade havia morrido. E os políticos influentes, as pessoas influentes de todas as cidades adjacentes, vinham até o cortejo fúnebre, e ali eles discursavam em torno do caixão, em torno do esquife, e eles derramavam suas lágrimas, choravam porque a morte havia levado alguém que eles amavam. E era muito comum, durante um cortejo fúnebre, você encontrar as carpideiras, que eram mulheres que eram pagas para chorar, sem mesmo nunca ter tido algum afeto moral com aquele homem que havia morrido. E elas choravam, se desencabelavam, pranteavam, como se fosse alguém próximo. Depois que os políticos influentes discursavam, cada um voltava para a sua respectiva casa, com sentimento de tristeza. A morte levou alguém que eles amavam. Só que tem um detalhe: você pode acompanhar alguém que morreu, você pode chorar no cortejo fúnebre, você pode levar flores, você pode gritar. Só que ninguém pode acompanhar a alma daquela pessoa até o seu destino eterno. E no versículo 23, Jesus diz que esse rico, e no inferno, ergueu os olhos estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando. A palavra clamar aqui é gritar em alta voz. É uma oração que esse homem faz. Pasmem vocês, no inferno tem oração 24 horas. Quem não tem vida de oração aqui, quem não ora aqui, orará eternamente lá, mas Deus nunca responderá. E ele está lá naquele momento, e ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Tem gente que lê esse texto e não entende porque esse homem foi para este lugar, e lá ele viu Lázaro no seio de Abraão. Eu preciso que você preste muita atenção. É porque até a morte de Jesus, o mundo dos mortos era de uma maneira. Depois da morte de Jesus, algo foi retirado do mundo dos mortos e transportado para cima, para o céu. Eu vou fazer uma analogia para que você entenda. Até a morte de Jesus na cruz, o mundo dos mortos era da seguinte maneira: no meio havia o abismo, conforme está escrito em Apocalipse 9. Dentro desse abismo havia muitos demônios. De um lado do abismo havia, verbo passado, o seio de Abraão, que era para onde iam as pessoas que serviam a Deus em suas vidas. E do outro lado do abismo havia, e tem até hoje o verbo presente, o inferno, que é para onde foram, para onde vão e para onde irão as pessoas que não serviram a Deus em sua vida. Mas por que que aquele homem consegue ter aquela visão? Por que o mundo dos mortos, o seio de Abraão está no mundo dos mortos? É porque até a morte de Jesus havia uma divisão entre Deus e o homem. Lembre-se que quando Jesus morre no patíbulo da cruz, ele adentra no tabernáculo celestial depois que ele expirou, e como prova física de que ele chegou lá, o véu do templo se rasgou. E o véu não se rasgou de baixo para cima, mas o véu se rasgou de alto a baixo, como prova física de que ele chegou lá. Era como se ele estivesse dizendo: eu cheguei aqui, o caminho está aberto para vocês, vocês podem me buscar. Lembre-se que quando ele disse em João 19 ao ladrão que estava à sua direita, ao Dimas, o ladrão olha para ele e diz assim: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para aquele homem e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus pega o seio de Abraão que estava no mundo dos mortos e transporta para cima, para o céu.
mas o inferno permanece lá. Aqui entra os conceitos das religiões, porque cada religião acredita no inferno. Você sabia que os budistas acreditam no inferno? Eles acreditam que existem 18 tipos de inferno: 8 infernos frios, 8 infernos quentes e mais 2 subcategorias de inferno. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita no inferno, mas eles defendem que existe o purgatório, e lá no purgatório as pessoas que morrem, que não vão para o céu, elas vão para o purgatório e ficam durante um período indeterminado, até que seus pecados sejam purgados e elas são introduzidas no céu. Mas essa doutrina infundada, ela é estrábica, é tendenciosa, é maligna, não tem fundamento. Porque se existe purgatório, por que Jesus teve que morrer na cruz do Calvário? Se existe purgatório, por que Jesus teve que sofrer tanto naquela cruz? Não existe purgatório, existe o sangue de Jesus Cristo, que purifica a igreja dos seus pecados. Os espíritas acreditam na reencarnação. Reencarna quantas vezes forem necessárias, até que o espírito alcance um estado elevado. Quem estuda teologia aqui, ou quem estuda a história das religiões, vai se recordar de Allan Kardec, o precursor do espiritismo moderno. Ele dizia que a lei da reencarnação é nascer, viver, morrer, reencarnar e viver por sempre. E eles dizem que João Batista é a reencarnação do profeta Elias. Só que na doutrina espírita, para reencarnar a pessoa tem que morrer, e Elias não morreu. Segundo a Reis capítulo 2, Elias foi levado ao céu como que Elias foi levado ao céu? Carruagem de fogo. A carruagem de fogo fez separação entre ele e Eliseu. Aí Eliseu disse assim: meu pai, carros de fogo. Então naquele momento faz separação, Elias sobe ao céu num redemoinho de fogo. Mas o inferno, que Jesus disse, não é como muitos acreditam. Lá o fogo não apaga, o bicho nunca morre. Lá tem pranto e ranger de dentes. E ele clama: pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que morra ali na água, a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Não caia nessa historinha de que quem foi para o inferno, quem foi para o mundo dos mortos, está inconsciente. Não existe inconsciência da alma. A alma do homem é imortal. Quando o saudoso Salomão vai dizer em Eclesiastes 9:5 sobre a inconsciência, ele fala da inconsciência do corpo. A alma não, a alma é imortal. Ela está consciente de tudo aquilo que fez e daquilo que deixou de fazer. Quantas pessoas que partiram desta vida, como eu disse na guisa de introdução: amanhã eu entrego a minha vida para Jesus, na semana que vem eu vou começar a ofertar na missão, no próximo mês eu vou contribuir, eu vou ajudar, no próximo mês eu vou começar a ter uma vida reta com Deus. Quantos não partiram desta vida e não tiveram tempo de mudar? Lá o tormento é eterno, a ausência de Deus, a consciência, que é o tribunal da alma, e dessa só Jesus pode nos livrar. E lá não tem plano de fuga. Jonathan Edwards, em seu cérebro sermão, ele disse que passarão as cidades do sol e da lua e das estrelas, eras e eras, mas as pessoas que se perderam nunca mais sairão de lá. Pregador, esse homem rico, ele foi para o inferno porque ele era rico? Não. Esse homem pobre, ele foi salvo porque ele era pobre? Não. É que Deus permite nesta vida que nós tomamos escolhas que resultarão onde passaremos a eternidade. Quando Paulo trata da armatiologia, a ciência ou a doutrina do pecado, ele escreve em Romanos 3:23 dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não foi somente o homem que pecou, mas depois que Adão cai,
Romanos 5,12. Depois que o primeiro homem pecou, a morte passou a todos os homens, e todos passaram a morrer. Então, depois de Adão, o pecado está em todos nós. Mas a partir daquele momento, eu acho interessante, Paulo escreve à igreja localizada em Éfeso, capítulo 2, que foi colocada uma parede de separação entre Deus e o homem. E o salmista, o Salmo 14, a temática do Salmo 14 é a corrupção geral dos seres humanos. Porque diz um insensato em seu coração: Deus não existe, não há Deus. E Deus, assentado em seu trono, olhava para o Filho do Homem, procurando alguém que o compreendesse. Só que no Salmo também está escrito, Salmo 89, verso 14, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. É a justiça que cobra juízo. É por isso que Ele é o justo juiz. O juiz da terra você paga e burla. O juiz da terra é tendente a falhar, a se corromper. Mas Deus não tem culpado por inocente. Ele não tem culpado por inocente. Quando Adão peca, permita-me conjecturar aqui o texto. Gênesis capítulo 3. Eu imagino como se Deus pega na mão de Adão, caminha com ele no jardim e vai dizendo: dessa árvore você pode comer, daquela árvore você pode comer, daquela lá você pode comer, mas dessa aqui não, porque o dia que comer você vai morrer. A pergunta que eu faço é essa noite: quando ele comeu, morreu, sim ou não? Sim ou não? Morreu em 3 dimensões, vem comigo. Primeira dimensão de morte, morte espiritual. O Deus que descia não desce mais. O Deus que se relacionava na aviação do dia não se relaciona mais. Paulo diz em Romanos 11, 29 que o dom é sem arrependimento. O camarada até segura o microfone na mão por aquilo que recebeu. E pelo fato de ser sem arrependimento, ele desenrola no altar, ele desenrola na mensagem, mas está morto espiritualmente. Até pregava, até levantava a mão, mas estava morto espiritualmente. Até vinha para o culto, até falava em línguas estranhas, mas está morto espiritualmente. Às vezes você olha para aquela pessoa, era uma bênção, pregava, cantava, louvava. De repente, do dia para a noite caiu, está se prostituindo, está se embriagando. Mas ninguém cai do dia para a noite. A primeira dimensão de morte na vida de uma pessoa é espiritual. Davi, aproximadamente 2 anos, ele tenta esconder o seu pecado. Está morto, está fedendo, mas é 2 anos com coroa na cabeça. Aí quem olhava para o rei pensava: o rei está bala, o rei está top. Mas o profeta Natan chegou dizendo: está na hora de se consertar, está na hora de se arrepender, está na hora de trilhar o caminho do arrependimento. Primeira dimensão de morte, morte espiritual. Segunda dimensão de morte, morte física. Olhem aqui, se Adão não pecasse, estaria vivo até hoje. Se Adão não pecasse, estaria vivo até hoje. Porque Adão era um ser infinito, não eterno. Porque a eternidade é dada no Calvário. Terceira dimensão de morte, lago de fogo e enxofre. Ali está o dano da segunda morte. Mas eu quero trazer uma revelação para você nessa noite. Se o Salmo 89, verso 14, está escrito que a base do trono de Deus é justiça e juízo, e a justiça que cobra juízo e a sentença vai ser a morte. A parte C está escrito assim: só que diante do olhar de Deus vai sua misericórdia. A pergunta é essa noite: como pode um Deus 3 vezes santo conseguir olhar para um homem pecador? Eu vou me usar como exemplo para não ser agressivo. Como Deus pode olhar para um Mateus, peca todos os dias, porque tem uma natureza adâmica e pecaminosa? Eu me enquadro na palavra de Paulo em Romanos 7,19: o bem que quero fazer não faço, mas o mal sempre está diante de mim. É que na frente do juízo a misericórdia nos abraça. Na frente do juízo a misericórdia nos abraça. Como disse Jeremias em Lamentações 3,22: é pela
pela misericórdia dele que não somos consumidos. Todos que foram para o inferno merecem estar lá. Estão lá porque merecem. Mas aqueles que foram para o céu não merecem estar lá. A graça é um favor imerecido. Você não merece, mas ele morreu na cruz para salvar você. A gente não merece, mas ele enviou o Espírito Santo para convencer você do seu pecado. O inferno é real. E ele está no final de uma vida sem Deus. Lá tem pessoas de todas as classes sociais, ricos, pobres, poderosos e fracos, sábios e doutos. Tem pessoas com cargos lá, pastores, presbíteros, evangelistas, porque na nossa geração está cheio de evangelista, mas não evangeliza ninguém. Está cheio de missionário, como o pastor falou, mas nem sabe o que é missão. Lá tem pessoas de todas as classes sociais. O seu dinheiro, a sua posição social, seu título na igreja não pode te livrar do fogo do inferno. Somente a salvação em Jesus Cristo, do sangue do Cordeiro, que purifica a igreja do pecado. Atos capítulo 20, versículo 28, ele nos comprou pelo seu sangue. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o sangue dele nos lavou dos nossos pecados. 1 João capítulo 1, versículo 7, o sangue dele nos purificou. Hebreus 13, 12, o sangue dele nos santificou. Romanos 5, 9, o sangue dele nos justificou. Mateus 26, 28, através do sangue de Jesus nós temos uma aliança eterna com Deus. João 6, 54, é através do sangue de Jesus que nós temos a vida eterna. E Apocalipse 12, 11, é por causa do sangue dele que nós venceremos. Vários filósofos ateus que em vida eles tentavam refutar todas as doutrinas de Deus, todos os princípios da Bíblia. Como nós vemos hoje nas faculdades, um marxismo cultural instalado na vida dos nossos jovens. A irmãzinha entra na faculdade crente, dá 6 meses, nem 6 meses, já raspa um lado da cabeça e o Deus dela agora é Marx. Muitas faculdades estão doutrinando os nossos filhos, tirando os princípios de Deus. E vários filósofos ateus que em vida tentaram refutar todas as doutrinas de Deus, em seus últimos momentos de vida, na hora da morte, em suas últimas palavras. Quem se lembra de Lenin? Lenin morreu em confusão mental, e na hora da morte ele pediu perdão às cadeiras e às mesas. A freira que estava naquele dia disse que nunca mais ela queria presenciar a morte de um ateu. Quem não se lembra de Tyler? Tyler, na hora que ele estava morrendo, ele disse: sofro o tormento dos perdidos. Mas Areno disse: ó minha alma, o que será de ti? Jean Bonsac que gritou: fracassei. Jagoda disse: deve haver um Deus, e ele está me castigando por causa dos meus pecados. Karl Marx disse: estou perante a um passo para dentro da escuridão. Mas David Hamed disse: estou em chamas. César Augusto disse: representei bem o meu papel, então aplaudam, porque a minha comédia acabou. Thomas Scott, que foi um presidente da alta câmara inglesa, ele disse: até esse momento pensei que não havia nem Deus nem inferno, mas agora eu sei que ambos existem, e a minha alma está entregue ao juízo do Todo-Poderoso. Gerazalski, que era o presidente do movimento ateu, ele disse: por favor, queimem os livros que eu escrevi, eu influenciei tanta gente ao mal. Mas quando o crente morre é diferente. John Stott, um fiel servo de Deus, que fazia a missão, em seus últimos momentos de vida, ele disse: ó, que contemplei uma visão que não posso descrever. O Stanley Mamute disse: a terra se recua e os céus
se abrem diante de mim. S.J. Bendis disse: o sol está se pondo, mas o meu está nascendo. Eu vou sair dessa cama de enfermidade para uma coroa da glória. Estevão, em Atos capítulo 7, enquanto os inimigos da cruz o apedrejavam, ele fixou seus olhos no céu. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Lá no inferno terão ovelhas que dirão aos seus pastores: a culpa é sua, você não pregou a verdade para mim. Muitas ovelhas dirão às outras: a culpa é sua, você atravessava a cidade para ir na igreja, mas não atravessava a rua para falar de Jesus para mim. A culpa é sua. O inferno é lugar de acusação, e lá eles acusarão uns aos outros: a culpa é sua, você tem parte com isso. Você disse que ia visitar a minha casa e nunca visitou. Quantas vezes você falou que lá na minha casa que eu pedi uma oração para você e você não foi? Só que quando aquele homem soube que não tinha como ele sair de lá, ele começa a rogar. Rogar é pedir sem parar, insistentemente. E ele diz no versículo 27: rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dês testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Quem são os Moisés de hoje? Ou você está pensando que o evangelho que Jesus pregou é só para quem está lá fora? 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela sua casa. A quem muito é dado, a quem muito é dado, muito é cobrado. Pai Abraão, rogo-te, pois, ó Pai, que o mande à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento, porque estou atormentado nessa chama. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Quem são os Moisés e os profetas da nossa geração? Quem são os Moisés da nossa geração? Aqui está o Moisés que Deus colocou sobre a sua vida. Pai Abraão, rogo-te, pois, ó Pai, que o envie na casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Aqui está o Moisés que Deus colocou sobre a sua vida. Aleluia. Aqui está os profetas. Quando o pastor fala um culto de missão, ajuda a obra missionária, ajuda a obra. Se você não pode ir, ajude quem está fazendo aquilo que você não pode fazer. E aí você se omite, depois você pode fazer igual. Mande a casa de meu pai, tarde demais. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-os. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É noite de você se conscientizar. É noite de você parar de somente falar e começar a fazer. É noite de você começar, a partir de hoje, a fazer visita. O papel dessa igreja está cheia, não é do pastor. Líder gera líder, é ovelha quem gera ovelha. Lembra quando Jesus fazia os milagres? Jesus falava: não fala para ninguém. Aí eles iam lá e saíam testemunhando para todo mundo. Quando via, tinha uma multidão atrás de Jesus. É ovelha quem gera ovelha. Eu sou cheio do Espírito Santo. Quantas almas? Ah, eu sou cheio do Espírito Santo. Quantas almas tu já ganhou? Quantas vidas tu já trouxe na igreja? Quantas pessoas que quando vieram aqui na frente, levantaram a mão e aceitaram Jesus, você foi atrás para pegar o telefone,
para cuidar dessa pessoa. Porque quando a pessoa aceita Jesus aqui, a partir daquele momento é discipulado. A gente tem que cuidar. Porque o diabo anda ao derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Eu sei que é difícil, mas permaneça fiel. Permaneça fiel a Jesus. Ser fiel até a morte. E dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, aquele que vencer se assentará comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai. Seja fiel. Ainda que as pessoas te excluam, ainda que você seja rejeitado, permaneça fiel. Jeremias pregou 40 anos e foi todo mundo para o cativeiro, mas permaneceu fiel. Moisés cuidou daquele povo o tempo todo e não entrou na terra, mas morreu fiel. Paulo cuidou daquele gente o tempo todo, e mesmo assim, o que adiantou ser fiel, Paulo? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas a fé não terminou, a fé eu guardei. E Estevão, do que adianta ser fiel, Estevão? Do que adianta você levar a palavra do Senhor, se vão te perseguir, vão te apedrejar, vão querer te matar? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. João, do que adianta ser fiel, João? Vão te isolar em Pátimos, vão te isolar dos irmãos da igreja, vão te colocar preso, calar sua mensagem. Do que adianta ser fiel? Eu vi dentre os castiçais alguém semelhante ao Filho do Homem. As suas vestes eram longas e compridas, o seu cabelo era branco como a lã, e no seu peito um cinturão de ouro, e os seus pés eram como de latões reluzentes, e os seus olhos como chama de fogo. E quando o vi, eu caí como morto, mas ele me tomou pela mão e me disse: eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo para os séculos dos séculos. Isaías, do que adianta você ser fiel, Isaías? Você vai ser cerrado ao meio. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. A glória do Senhor enchia todo o templo. Vi serafins que voavam ao redor dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 asas cobriam os rostos, com 2 asas cobriam os pés, e com 2 eles voavam e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso. Permaneça fiel. Você crê que Jesus pode te usar nessa geração? Quem aqui vai começar a fazer a obra missionária a partir de hoje? Quem vai contribuir nesta obra a partir de hoje? Vamos parar de falar e vamos começar a fazer. Deus tem um propósito na sua vida. Esse louvor é chique, esse louvor é de crente, eu já encerro. Quem souber me ajuda, porque eu não sou cantor. Mas Deus vai te usar nessa geração. Louvor é assim: sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache sorte. Então, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flechas que acertam. Eu quero ser usado da maneira
ti, Senhor Jesus. A tua noiva clama por ti, Senhor Jesus. Derrama do teu Espírito sobre a tua igreja. Dá, Senhor, dons espirituais aos teus filhos, para que eles façam a tua obra, para que a tua igreja seja edificada. Derrama, Senhor Jesus, do teu Espírito Santo sobre a tua igreja. Levanta homens e mulheres tementes a tua palavra nesta geração. Você recebe essa palavra? Quem pode glorificar a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Faremos, façamos mais. Deus abençoe. Glória a Jesus. Quantos recebeu essa palavra?